esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse o Senhor: Ai de vós, fariseus, porque pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as outras ervas, mas deixais de lado a justiça e o amor de Deus. Vós deveríeis praticar isso sem deixar de lado aquilo. Ai de vós, fariseus, porque gostais do lugar de honra nas sinagogas e de serdes cumprimentados nas praças públicas. Ai de vós, porque sois como túmulos que não se veem, sobre os quais os homens andam sem saber. Um mestre da lei tomou a palavra e disse: Mestre, falando assim, insultas-nos também a nós. Jesus respondeu: Ai de vós também, mestres da lei, porque colocais sobre os homens cargas insuportáveis, e vós mesmos não tocais nessas cargas, nem com um só dedo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus, no famoso Sermão da Montanha, Jesus deixa bem claro que ele não veio para abolir a lei e os profetas, mas ele veio para aperfeiçoá-los, para completá-los. Sim, Jesus é o Verbo encarnado. Jesus é o ápice da salvação de Deus, da revelação de Deus. E por isso mesmo, ele tem o poder e autoridade para completar aquilo que falta na lei e nos profetas. Completar, para dar à lei e aos profetas pleno cumprimento. Justamente porque a simples observância, a simples vivência daquilo que orientava a lei, daquilo que orientavam os profetas, tudo isso era incapaz de dar à humanidade a salvação. Por mais que a pessoa praticasse o que ensinava a lei, por mais que a pessoa praticasse o que ensinavam os profetas, isso era incapaz de dar a salvação à humanidade. O Filho de Deus, o Verbo encarnado, ele veio exatamente como Salvador da humanidade, para conceder a graça, o dom de Deus, que nos possibilita viver a redenção. Esse é o ensinamento que o apóstolo São Paulo insistentemente nos dá em sua carta aos Gálatas. Aqueles que foram batizados, os discípulos e discípulas de Jesus, vivem a vida nova do Espírito e, portanto, se deixam conduzir pelo Espírito Santo de Deus, que dá todas as condições para que a pessoa seja salva, para que a pessoa seja redimida. E nessa experiência de redenção, aí sim, a pessoa é capaz de realizar aquilo que orienta a lei de Moisés, aquilo que orientam os profetas. Observar os mandamentos de Deus é muito importante para a salvação, na medida
em que esta observância dos mandamentos de Deus é resultado de um coração novo, é resultado de uma vida nova no Espírito de Deus, porque o Espírito Santo, de dentro dos nossos corações, nos dá a graça para que possamos, no dia a dia da nossa vida, fazer escolhas segundo os mandamentos de Deus, fazer escolhas segundo a justiça, o amor, esses frutos do Espírito que São Paulo nos apresenta na primeira leitura desta Santa Missa: a caridade, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a lealdade, a mansidão, a continência. Sim, o Espírito Santo de Deus nos dá a graça de, no nosso dia a dia, fazer escolhas para que produzamos os frutos segundo Deus. Sim, da mesma forma, quando nós nascemos da graça, quando nós nascemos do Espírito de Deus, nós recebemos do Espírito Santo a força e a coragem para rejeitar, para renunciar às tentações do mal, às seduções do pecado. E São Paulo também, na primeira leitura, deixa bem claro quais são as obras da carne, as obras pecaminosas, quais são os vícios que nós devemos rejeitar, que nós, pelo poder do Espírito, temos a graça de renunciar. São elas: a fornicação, a libertinagem, a devassidão, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as contendas, os ciúmes, as iras, intrigas, discórdias, as facções, as invejas, as bebedeiras, as orgias e coisas semelhantes a estas. Quem nasce da graça, quem nasce do Espírito, recebe o poder de rejeitar o mal, de rejeitar os vícios, de rejeitar o pecado. E não somente, mas sobretudo a graça, a alegria de produzir os frutos segundo Deus, os frutos segundo os mandamentos de Deus. Ao celebrarmos essa Eucaristia, irmãos e irmãs, nesta quarta-feira da 28ª semana do tempo comum, peçamos ao Pai do céu, ao Pai das misericórdias, que renove em nossos corações o dom do Espírito Santo. Que a nossa súplica, em nome de Jesus, seja esta: que sejamos criaturas novas, homens novos, mulheres novas, pessoas que vivem com alegria os mandamentos de Deus, não somente porque são mandamentos de Deus, mas vivem com alegria os mandamentos de Deus porque esta vivência no Espírito Santo é a oportunidade de nós testemunharmos com a nossa vida o reino de Deus que está no meio de nós, o reino de Cristo, o reino da salvação, o reino da glória. O nosso mundo, tão marcado pelas manifestações também do mal, do pecado, necessita de homens e mulheres que, como luz, dão testemunho da luz, a luz que é Deus, testemunho da verdade, da justiça, testemunho da santidade. E para isso nós precisamos do dom do Espírito Santo. Dia após dia, nascer de novo. Dia após dia, compromissos novos com o reino de Deus, rejeitando o mal, rejeitando os vícios, rejeitando o pecado, pelo poder do Espírito Santo. Esse pedido que Jesus faz ao Pai por nós, para que nós não sejamos legalistas, como eram muitos fariseus e mestres da lei, como nós ouvimos no Evangelho. Legalistas a ponto de colocar sobre as pessoas fardos insuportáveis, cargas pesadas, que eles mesmos
não suportavam, não conduziam, eles mesmos não conduziam. Mas quando nós vivemos segundo o Espírito, quando nós procedemos segundo o Espírito, temos a graça de viver na liberdade dos filhos e filhas de Deus. Os mandamentos não são peso, muito pelo contrário. O Espírito Santo nos dá a alegria de testemunhar a nossa fé pela vivência dos mandamentos. Os mandamentos de Deus não são peso, não são uma carga insuportável. Podemos colocar em prática pela graça de Deus. E por isso, vinde Espírito Santo.